Olá a todos presentes. Sou Mara Monalisa e faço parte do programa de pós-graduação Instituto de Construção Civil da Universidade de Brasília. Irei apresentar o artigo que tem como título a influência da utilização de resíduo de marmoraria nas propriedades mecânicas de pastas de cimento portland. Este artigo foi escrito juntamente com alguns colegas da pós-graduação, Ana Luísa Rocha de Souza e Renan Rocha Ribeiro, que teve como orientação os professores Valdirene Maria Silva Capuzzo e Rodrigo de Melo Lameiras. O conteúdo da apresentação iniciará com uma breve introdução para contextualizar o objetivo do trabalho, a metodologia experimental realizada durante a pesquisa, resultados e discussões obtidos, considerações finais, a bibliografia utilizada para a apresentação e os agradecimentos. Dessa forma, iniciando com a contextualização, o processo produtivo das rochas ornamentais produz uma grande quantidade de resíduos que, misturada à água e outros componentes, transforma-se em uma lama que precisa ser descartada. Quando o resíduo de mármore, na sua forma de lama, é descartado em aterros, o seu conteúdo de água é reduzido e o pó resultante desse processo causa vários impactos ambientais. Dessa forma, a aplicação desse material na construção civil vem como uma alternativa sustentável para esse problema. A partir da busca na literatura, observou-se que esses rejeitos possuem uma enorme quantidade de material, com potencial de reciclagem e beneficiamento na confecção de materiais de construção civil, como, por exemplo, blocos de concreto, concretos convencionais, concreto autodensáveis, argamassa, entre outros. Dentre essas alternativas, destacam os estudos ligados à investigação do resíduo de marmoraria como substituto do cimento, devido a reduzir significativamente o consumo de cimento portland e as emissões de CO2. Alguns estudos se destacaram, que eu vou trazer para vocês. O de Corinaldese et al. Adicionaram resíduo de mármore para substituir parte do cimento e encontraram que, devido à sua elevada finura, o pó de resíduo de mármore pode melhorar a coesão de argamassa e concreto no estado fresco. Vardan et al. Afirmaram que até 20% do resíduo de mármore pode ser utilizado como substituto do cimento, sem comprometer as características técnicas das misturas. E Negreiro avaliou a durabilidade de concretos convencionais com teoria diferente de substituição de cimento portland por resíduo de marmoraria e observou sua redução muito pequena nas propriedades do estado fresco e do estado endurecido. Nesse contexto, esse artigo teve como objetivo avaliar a influência da utilização do resíduo de marmoraria e substituição ao cimento portland nas propriedades mecânicas de pastas de cimento. A metodologia experimental foi dividida em 3 etapas, que a primeira foi realizada a caracterização dos materiais utilizados para a produção das pastas cimentícias, que foram o cimento portland, resíduo de marmoraria, aditivo superplastificante e água potável. E na segunda etapa, realizou-se a composição e preparação das pastas de cimento, que determinou 5 traços, nomeados de REF, 5% RM, 10% RM, 15% RM e 20% RM. E a última etapa, realizou-se os ensaios mecânicos, que foram de resistência à compressão e modo de elasticidade à compressão. Então, a caracterização dos materiais realizadas iniciou-se com a escolha do tipo de cimento, que foi o cimento portland de alta resistência inicial, CP5-ARI. Como visto aqui, como apresentado na tabela 1, se encontram as propriedades e características desse material, que realizou-se os ensaios de massa específica, tempos de pega, resistência à compressão e a composição química, seguindo os métodos de acordo com os métodos de ensaios apresentados também na tabela. E observa-se que, a partir da composição química, esse material tem a predominância do óxido de cálcio, característica desse tipo de cimento. O resíduo de marmoraria utilizado em substituição ao cimento portland foi coletado em uma serraria de grande porte, localizada em Lusiana, Goiás. Nessa empresa, o processo de corte utilizam-se terras de fio diamantados, que não geram resíduo convertido de granulha em sua composição, e a partir da sua caracterização, obteve a massa específica de 2,62 gramas por centímetro cúbico, e na tabela 2, a composição química do resíduo, que, como observa-se em destaque, tem a predominância de óxido de silício e óxido de alumínio, característico de rochas de granito e mármore. O aditivo superplastificante utilizado para a produção das pastas foi o Glênio 51, considerado de terceira geração. Utilizou-se aditivo com a finalidade de reduzir a quantidade de água e obter a consistência das pastas utilizadas no estudo. A sua caracterização é apresentada na tabela 3 e foi fornecida pelo fabricante. E para a produção das pastas, utilizou-se a água potável, fornecida pela Companhia de Abastecimento da Região de Brasília,
isento de impurezas visíveis e em conformidade com a BNT-NBR 15.900, parte 1. Após a etapa de caracterização, realizou-se a composição e preparação das pastas de cimento. Foram moldados 5 traços, substituindo parcialmente em volume o cimento portland pelo resíduo de marmoraria nas porcentagens de 0, 5, 10, 15 e 20%. Em todas as misturas, realizou-se a fixação da relação água-finos em 0,46 e para a fixação das consistências da pasta foi utilizado ensaio de mini-slam. Foi variado o teor de aditivo superplastificante até a pasta apresentar espalhamento de 105, mais ou menos 5 milímetros. Espalhamento considerável favorável para os processos de moldagem e mistura. As pastas foram produzidas utilizando um misturador mecânico, como apresentado na figura. Nessa figura tem a sequência de etapas de dosagem e preparação das pastas de cimento. Após essa preparação das pastas, era verificado o espalhamento, para ver se o espalhamento estava de acordo com o valor pré-estabelecido de 105, mais ou menos 5 milímetros. Após a preparação das pastas, corpos de prova com dimensão de 50 por 100 milímetros eram moldados e colocados em câmara úmida por 24 horas, e em seguida colocados em escura submersa de água saturada com cal até a idade de realização dos ensaios mecânicos. Como dito inicialmente, os ensaios mecânicos realizados foram de resistência à compressão, nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, e modo de elasticidade à compressão, para a idade de 28 dias, ambos seguindo as normas ABNT e NBR. Após a realização dos ensaios mecânicos, obteve os seguintes resultados. Como apresentado aqui na figura, a média da resistência à compressão das pastas cimentícias nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, com, respectivamente, as substituições utilizadas. Pode-se observar na figura que houve uma tendência de perda de resistência com o aumento da porcentagem de substituição. Mas, mesmo assim, apesar de ter acontecido uma diminuição, essa redução foi pequena quando em comparação com os valores de referência. Dessa forma, os valores obtidos, apesar de serem inferiores ao traço de referência, apresentaram bons resultados, pois retirou-se até 20% de cimento portland e, mesmo assim, obteve apenas uma redução de 10,20 MPa aos 28 dias de cura. Esse comportamento deve ser associado à caracterização física e química do resíduo utilizado em substituição e ao seu fator de empacotamento dos grãos, tornando-se, então, um material promissor para ser utilizado como alternativa sustentável do cimento. Para os resultados de modo de elasticidade da compressão, observa-se nesta figura a média para a idade de 28 dias e as respectivas substituições realizadas. Observa-se que os resultados de modo de elasticidade à compressão foram próximos para todas as pastas estudadas, em que o módulo variou de 77,28 GPa a 14,41 GPa. Observa-se também que esses valores indicam que, mesmo para altos teores de substituição cimentícias, as pastas reduziram um pouco o valor do módulo. Portanto, os resultados são considerados satisfatórios, pois apresentaram tendências semelhantes a outros trabalhos, que utilizaram os resíduos de marmoraria em diferentes finalidades. Como conclusão, os seguintes pontos foram observados: que as pastas cimentícias contendo resíduo de marmoraria apresentaram redução nos valores das propriedades mecânicas analisadas, mas essa redução já era esperada em decorrência da redução da quantidade de clink ao ser substituído o cimento portland por resíduo de marmoraria. Os resultados encontrados foram satisfatórios, pois os valores obtidos foram próximos aos da pasta de referência devido ao efeito frio do resíduo e por ter sido verificada a possibilidade de ser uma alternativa sustentável promissora para o cimento. Os valores assumidos pelas propriedades mecânicas demonstraram a possibilidade do resíduo de marmoraria ser aplicado em materiais cimentícios de maneira vantajosa por diminuir o consumo de cimento, sobretudo com teores de até 20% de substituição. Além disso, a incorporação de até 20% de resíduo de marmoraria em relação ao volume do cimento na produção de pastas cimentícias proporciona um efeito sustentável de grande importância para o meio ambiente. Aqui se encontram as referências utilizadas durante a apresentação. Os autores agradecem à Universidade de Brasília, ao Programa de Pós-Graduação em Estrutura e Construção Civil, ao financiamento do CNPq e CAPES e da FAPDF, a BASF pela doação do aditivo, a empresa Cetogran por permitir a coleta do resíduo de marmoraria e todos os organizadores e participantes participando do Congresso de Construção 2020 aqui presentes. Obrigado pela atenção.